Jonathan, tá grande sua pergunta, Jonathan, tudo bom? Eu vou respondendo devagarzinho, tá? Vou lendo, vou respondendo. Estou me inscrevendo no seu canal e não foi por acaso que lhe encontrei. Eu gostaria muito que o senhor pudesse tirar a minha dúvida a respeito dessa bombinha. Eu não tenho mais crises fortes de asma, ou pelo menos com a frequência que tinha quando era mais novo. Precisa saber que bombinha é essa, vamos ver. Tenho crise uma vez por ano e estou tendo crises agora. Então, Jonathan, vamos fazer aqui, começar o nosso brainstorm aqui, usando o anglicismo, que eu acho bonita essa expressão americana, brainstorm. Vamos fazer essa tempestade cerebral. É o seguinte, você com asma, a asma, ela tem um problema sério, sabe, Jonathan? Porque a asma, ela tem uma situação chamada remodelamento brônquico. O que é o remodelamento brônquico? É quando o seu pulmão ele entra num processo inflamatório e esse processo inflamatório, por sua vez, substitui o tecido pulmonar, do seu parênquima pulmonar, dos seus brônquios, por tecido cicatricial, fazendo o remodelamento do brônquio, ou seja, substituindo o tecido normal do seu brônquio por cicatriz. É o que acontece quando a gente corta a mão, corta uma parte do corpo. Aquela região do corpo ela é substituída então por uma cicatriz, por um queloide, e esse queloide, por sua vez, ele é mais denso do que a própria pele. Então isso acontece também no pulmão. É interessante você falar, eu não tenho mais crises fortes de asma, isso é importante, porque em cada crise que o paciente tem, ele aumenta muito a chance de ter o remodelamento brônquico. Ou seja, quando ele entra numa crise, o processo inflamatório é tão grande que ele entra no remodelamento. É muito melhor você ter, é muito menos pior, né? Se existe isso no português, né? A gente aqui na gramática portuguesa, na boa formatação da língua portuguesa. É menos pior, aqui eu estou errando de propósito, tá? Estou errando de propósito. É menos pior você ter uma asma, aquela asmazinha crônica, chatinha, todo dia, aquele processo inflamatório devagarzinho, faz mal? Faz, mas é menos ruim, erroneamente falando, estou falando isso de propósito, menos ruim do que você ter um quadro respiratório de crises. Tá? Então, o remodelamento brônquico em crises frequentes, com períodos de melhora, é maior o remodelamento brônquico nessas crises frequentes que você tem com períodos de melhora do que você tiver um quadro inflamatório persistente. Tá? Então, por isso que a gente não pode entrar em crise, se começar a entrar em crise, já iniciar a medicação de resgate. A medicação de resgate é o Aerolin, tá? Você deve fazer, em alguns casos, isso indicado pelo seu médico sempre, né? Eu não estou querendo indicar nada aqui, mas uma das medicações muito bem utilizadas é o Aerolin, que é o salbutamol. Tem outras também, muitas vezes medicações combinadas, né? O brometo de Patrop também, em alguns casos. Vamos lá. Aí eu não tenho mais crises fortes de asma, ou pelo menos com a frequência que tinha quando eu era mais novo. Tenho crise uma vez por ano e estou tendo crises agora. Tá? Então aí é preocupante. Lembra daquilo que eu te falei, quanto mais crises você tiver, pior para você entrar nesse processo chamado remodelamento brônquico. E o remodelamento brônquico, ele leva a um quadro de restrição pulmonar. Então você fica com incapacidade física por causa do remodelamento brônquico. Então é aqueles pacientes realmente que pioram muito o quadro respiratório, precisando até de oxigênio. Então não pode entrar em crise, você tem que procurar logo um médico para evitar o agravamento, a evolução desse remodelamento, tá bom? Quando tinha crises, eu pedi a minha irmã para usar essa bombinha e passava na hora a asma. Precisa saber que bombinha é essa, né? Oi? Essa da imagem. Da imagem? Mas essa da imagem não está escrito nada. Maressa? Lugano. Lugano, a remédio Lugano. Tá certo. Lugano, tá. Não, o Lugano é um remédio combinado, é um corticosteroide inalatório e um broncodilatador de longa duração. Tá bom. Recentemente ela me deu uma bombinha dessa junto com as cápsulas. Estou fazendo uso sem prescrição médica, não recomendo. Sempre com prescrição médica. Porque o que acontece, Jonathan?
A asma não é uma doença somente pulmonar, ela é uma doença que envolve as vias aéreas superiores, o pulmão e envolve inclusive o estômago em alguns casos. Então, se você não tratar o seu nariz, se você não tratar o seu seio da face, tratando a sinusite, se você não tratar a sua asma brônquica e também não tratar o estômago, não adianta você tratar somente o pulmão, entendeu? Complicado isso. Estou fazendo uso sem prescrição médica e me chama a atenção que não está mais tendo a mesma eficiência. Lógico que pode ser que você tenha outras acomissões nas vias aéreas superiores. Eu não quero afirmar isso, eu quero dizer uma possibilidade, supostamente possa estar acontecendo isso com você. Tipo, eu uso, passa na hora a asma, no dia seguinte, em alguma hora do dia, começa a sentir falta de ar e cansaço. Agora é importante se lembrar que esse tipo de medicação é uma medicação a longo prazo, é uma medicação que você deve utilizar a longo prazo com a indicação do seu médico. Tá? Não é medicação de resgate, existem as medicações de resgate e as medicações de longo prazo, por isso você está tendo essas crises. Tá. Aí eu tenho que tomar novamente. Gostaria de saber se estou fazendo mal por usar dessa forma essa bombinha e se ela poderá me tornar dependente dela no futuro. Grato desde lá pela atenção. Deixa eu explicar para você. Dependente não, tá? A bombinha não vai deixar você dependente. Você pode ficar tranquilo em relação a isso, despreocupado. Nenhum tipo de medicação inalatória, seja broncodilatadora de longa duração e também corticosteroide inalatório, vai te deixar independente. O que o broncodilatador pode fazer fazer com que você acostume com o remédio, mas desde que você use ele muito. E esse acostumar, ele evolui, ou seja, ele retorna à sua condição normal, porque você parou o remédio, ou seja, se você suspendeu o remédio, para. Mas isso se você usar muito tempo, entendeu? Muito tempo, numa dose muito alta, durante um período muito grande. Porque o broncodilatador, ele leva a um fenômeno chamado taquifilaxia. A taquifilaxia é você acostumar com o remédio, é você não responder mais o remédio, é você fazer um negócio chamado down regulation nos receptores. Isso não é só para o broncodilatador. Vários remédios levam a esse fenômeno chamado taquifilaxia, e o broncodilatador é um deles. Ou seja, você ter reações de acostumar com o remédio e o remédio não funcionar adequadamente como funcionava anteriormente. Mas certamente você suspendendo o remédio, dando um tempo para descansar, esses receptores são produzidos novamente e consequentemente você acaba tendo o mesmo efeito. Mas o que é feito em relação ao tratamento da asma? Né? Primeiro ver o nariz, seio da face, pulmão, prova de função pulmonar, se possível fazer uma pletismografia para fazer uma diferenciação entre asma e enfisema. Fazer também a função de óxido nítrico expirado para você definir se é uma asma de origem alérgica ou não alérgica, CD3, CD4, TH2 e IgE mediada, ou por neutrófilos, ou seja, processo inflamatório crônico. E esse exame a gente vai conseguir então esse diagnóstico mais preciso, entendeu? E você com tudo isso então, com o médico, com um quadro clínico montado na cabeça dele, então ele vai entender como fazer o esquema terapêutico. Né? Por isso que a gente sempre fala para o Projeto Brasil Sem Alergia, nós temos uma filosofia, né? Diagnóstico bem feito, tratamento bem feito. Então não adianta você fazer tratamento sem ter um bom diagnóstico. Você primeiro tem que fazer o diagnóstico. Né? Então ver se o paciente é sensível a alérgenos, fazer o teste alérgico, fazer a prova de função pulmonar, a espirometria para ver a capacidade pulmonar, para ver a função pulmonar, fazer os exames relativos a ver se o paciente está desenvolvendo um processo mais inflamatório, alérgico, pulmonar, se ele tem enfisema associado, se não tem, ou seja, tem um diagnóstico realmente bastante detalhado associado ao exame clínico e associado também à história clínica do paciente, tá bom? Então, o broncodilatador pode causar isso? Pode, tá? Pode. O broncodilatador de longa duração pode causar? Pode, dependendo da dose, dependendo do quanto você vai usando. Como é que a gente trata? Depois que a gente está tratando isso em específico o pulmão, a gente vai mantendo aquela medicação e a gente vai aos poucos diminuindo mediante avaliações frequentes do médico. Ou seja, chegou lá, fez 6 meses de tratamento, repetiu a prova de função pulmonar. Isso pode variar, é só um exemplo, tá? Repetiu a prova de função pulmonar. A prova de função pulmonar está ótima, está maravilhosa. Aí o médico disse, vou diminuir um pouco esse broncodilatador, vou manter só o corticoide inalatório, né? Porque o Lugano são 2 remédios dele, um broncodilatador e corticoide inalatório juntos. Vou diminuir esse broncodilatador e vou diminuir esse corticoide inalatório. Aí,
Maravilha. Aí faz esse esquema terapêutico com um pouquinho menos de bronquilatador para evitar a chamada taquifilaxia. No outro, daqui a 6 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, o paciente está bem, está ótimo, sem sintomas, sem manifestar crises, está bem e tal. Aí você diminui um pouco mais ainda o bronquilatador. Aí você repete novamente a prova de função pulmonar depois de algum tempo, 4, 5, 6 meses. Aí tá ótimo, não, maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o bronquilatador totalmente, vamos manter só o corticoinalatório, a mesma dose. Aí repete novamente, entendeu? Até o corticoinalatório você vai diminuindo também até você manter a dose mínima, aquela dose de controle. E deixa aquela medicação de resgate, aquele bronquilatador de curta duração, que é o salbutamol, por exemplo, para resgate, entendeu? É assim que é feito, né, para que você não desenvolva um quadro que acostume o seu organismo com o remédio ao bronquilatador. O corticoinalatório não faz isso. Você não tem taquifilaxia significativa ao corticoinalatório, sim, mas ao bronquilatador. Tá? Mas tem muitos pacientes também que me perguntam, doutor, mas o médico me passou o remédio direto, mas tem casos que tem que passar, não tem jeito, entendeu? Tem casos que o paciente não melhora. E você tem que manter. Hoje você tem algumas estratégias terapêuticas muito bem avançadas, como os chamados anticorpos monoclonais, o próprio omalizumab, que é o Xolair para o tratamento de asma grave de difícil controle. Você tem o mepolizumab, que é utilizado para a asma de difícil controle com preponderância de eosinófilos, né? Anti-eosinófilos, antireceptor IL-5, que a gente chama. Você também tem o benralizumab, que também é outro anticorpo monoclonal, que é utilizado anti-IL-5 para o tratamento da asma de difícil controle eosinofílica. Ou seja, você tem tratamentos extremamente avançados que podem ser alternativas a partir do momento que você não desenvolve, que você não consegue resultados adequados com as terapias já utilizadas, né? Se você quiser entender um pouquinho melhor, se você for curioso, você pode consultar o Global Initiative for Asthma, ou GINA 2019. Lá explica os steps, né? Step 1, 2, 3, 4 e o uso dos tratamentos específicos em cada fase do quadro clínico de asma, né? Eu sei que é um linguajar bastante técnico, mas às vezes você tem um conhecimento maior e conhecimento nunca é demais. Mas que você não use esse parâmetro para se automedicar em nenhum momento, tá? É muito importante que você não se automedique. A automedicação pode colocar em risco a sua vida, você pode morrer por causa da automedicação, tá bom? Um abraço, obrigado, Jonathan. Muito obrigado pela sua pergunta.